Salve galera, bem-vindos! Hoje eu vou resolver um limite de uma maneira muito simples, muito tranquila e nos próximos vídeos eu vou utilizar exemplos mais complexos, ok? Comecemos com este exemplo simples. Limite de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 quando x tende para 1. Primeira coisa que a gente faz é substituir o valor de x igual a 1, ou seja, aplicamos limite. Substituindo x igual a 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 2 sobre 1 menos 1, que vai dar 2 menos 2 sobre 1 menos 1, que vai ser igual a 0 sobre 0. Isso significa indeterminação. Quando a gente se depara com alguma coisa desse tipo, o que a gente tem que fazer? A gente deve decompor o numerador, que é um polinômio do segundo grau, em fatores do primeiro grau, de modo que a gente possa cancelar termos semelhantes no numerador e no denominador. Vamos seguir este teorema aqui, ó. Se o polinômio p de x igual a 0 é de grau n e tem raízes α1, α2, αn, então p de x pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, sendo a n, com a n diferente de a1, o fator em evidência. No nosso caso, nós temos no numerador um polinômio do segundo grau. Vamos considerar esse polinômio genérico do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. O teorema que a gente acabou de ver diz o seguinte, que ele pode ser decomposto em x menos r1, que multiplica x menos r2, sendo r1 e r2 raízes desse polinômio. Então, se nós pudermos decompor esse polinômio de modo que um de seus fatores no numerador seja igual ao fator no denominador, daí poderemos cancelar esses termos repetidos. Então, aplicar limite e resolver o problema. Agora, nós sabemos que 1 é raiz desse polinômio, porque quando a gente substitui o valor de 1, ele se torna 0. Então a gente já achou aqui de cara uma raiz, x igual a 1. Então a gente sabe que a gente vai poder cancelar termos no numerador e no denominador. Como que a gente acha então as raízes desse polinômio do segundo grau? Nós fazemos x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Utilizamos a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que vai ser igual a 9. O valor de x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9 sobre 2. Então x vai ter duas raízes, r1 e r2. O valor de r1 vai ser menos 1 mais 3 sobre 2. Que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1, como a gente já sabia. O valor de R2 vai ser menos 1 menos 3 sobre 2, que é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Portanto, esse polinômio x ao quadrado mais x menos 2 pode ser decomposto em x menos 1, que multiplica x menos menos 2, que é igual a x menos 1, que multiplica x mais 2. Ou seja, o polinômio x ao quadrado mais x menos 2 é igual a x menos 1, que multiplica x mais 2. Agora o que a gente faz? O limite de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1, quando x tende para 1, é igual a limite de x menos 1, que multiplica x mais 2 sobre x menos 1, quando x tende para 1. Agora a gente pode cancelar termos semelhantes, x menos 1 com x menos 1. O que sobrou? X mais 2. Agora podemos aplicar limite, pois não teremos indeterminação.
Aplicando o limite vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3. Tem outra forma de fazer isso, e é bom que a gente saiba, porque nem sempre vamos ter um polinômio do segundo grau. Poderia ser do terceiro, do quarto, do quinto. A outra forma é por divisão de polinômios. Como é que a gente divide isso? Da mesma forma que dividimos um número qualquer. Bom, o macete aqui é começar eliminando o termo de maior expoente, no caso, x ao quadrado. Então eu tenho que multiplicar x menos 1 por qual valor para eu ter x ao quadrado? X. Multiplicando x menos 1 por x, vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. Só que ele passa para lá sempre com o sinal trocado, então vai ficar menos x ao quadrado. X que multiplica menos 1 é menos x. Só que ele vai passar para lá com o sinal trocado, então vai ficar mais x. Subtraindo aqui vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. X mais x, 2x. O menos 2 desce, ficou 2x menos 2. Vejam que eu já consegui reduzir 1 grau do polinômio. Eu tenho que multiplicar por qual valor para eu poder eliminar? Por 2. Por quê? 2 vezes x, só que ele passa para lá com o sinal trocado sempre, então vai ficar menos 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, mas ele passa para lá com o sinal trocado, então fica mais 2. Subtraindo aqui vai dar 0, deu uma divisão exata. Como que eu sei que dá uma divisão exata? Por causa do seguinte teorema. Teorema de D'Alembert. Um polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se p de a é igual a 0. Ou seja, se eu substituir o valor de a no polinômio, esse polinômio vai a 0. Então significa que ao ser dividido por x menos a, teremos uma divisão exata, ou seja, não teremos resto. O valor de a aqui é 1. Eu sei que se eu substituir o valor de 1 nesse polinômio, ele vai a 0. Então eu já sabia que ia dar uma divisão exata. Agora o resto é idêntico. Eu sei que x ao quadrado mais x menos 2 pode ser decomposto em x menos 1, que multiplica x mais 2. Ou seja, esse limite x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 com x tendendo para 1 é decomposto em limite de x menos 1 que multiplica x mais 2 sobre x menos 1 com x tendendo para 1, igual a gente viu. Cancelo os termos semelhantes, vai sobrar limite de x mais 2 quando x tende para 1. Aplico o limite, vai ficar 1 mais 2 que é igual a 3. Observe que o gráfico de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 é idêntico ao gráfico de x mais 2, com a diferença de que no primeiro caso nós temos uma descontinuidade exatamente nesse ponto, quando x é igual a 1 e a função correspondente é 3. Então a gente sabe que quando x tende para 1, f de x tende para 3. X nunca vai ser igual a 1, não pode ser igual a 1. Mas a gente pode fazer ele tender para 1, de modo que a função vai tender para 3. Espero que tenha ficado claro e no próximo vídeo sobre limites eu vou utilizar um exemplo mais complexo. Tchau e até a próxima!